voltando para o raciocínio aqui, quem mais está feliz? A Rússia está muito feliz. O preço do petróleo está aumentando. Conforme o preço do petróleo aumenta, essa é a fonte de sustentação e financiamento da guerra da Rússia e da economia russa. Ontem, o Scott Bessent decidiu acabar com as sanções contra o petróleo russo que já está em alto mar, para ver se ele consegue fazer o preço do petróleo no mundo baixar. Ou seja, os Estados Unidos tirou as sanções contra a Rússia. A Rússia está ganhando com o petróleo. As baterias antiaéreas que alimentam a Ucrânia estão se tornando uma commodity, um equipamento mais raro, mais difícil, vai sobrar menos para ir para lá. Os Estados Unidos vai precisar de mais arma conforme a guerra vai continuando, menos armas sobrando para a Ucrânia. As sanções contra a Rússia foram levantadas, então a Rússia está feliz da vida. Os Estados Unidos, a Rússia e a China, outro ponto que eles também estão felizes, olham para tudo isso e falam, maravilha, deixa os Estados Unidos ficar atolado em mais uma guerra no Oriente Médio por mais muito tempo. Foi isso que aconteceu nas últimas 2 décadas e foi isso que fez a Rússia fazer o movimento que fez. Foi isso que fez a China estar colocando as asinhas de fora cada vez mais. Então, os dois estão muito contentes. A China, sim, perde num lugar. Ela precisa de energia. E essa energia, né, afeta, óbvio, o seu país no fornecimento, que é um problema que os Estados Unidos não têm, mas afeta no preço também. Os Estados Unidos é afetado no preço, não é afetado no fornecimento. Os países da Ásia são afetados no preço e no fornecimento. A China tem alternativas? Tem, ela tem estoques gigantescos. E ela está construindo esses estoques há muito tempo, exatamente porque ela está se preparando para uma guerra em alguns anos. Tenho dito isso sempre. E ela pode comprar mais da Rússia. Então a Rússia também fica feliz. Mas, professor, não te parece meio loucura? O Trump sabia que provavelmente o petróleo ia subir e o preço, diferentemente no Brasil, onde o governo brasileiro segura o preço do combustível na unha, né? Até esse foi um dos motivos que no governo Dilma, Petrobras quase quebrou, né? Petrobras anunciou agora que vai subir. Subiu o diesel, mas pouquinho, né? 11% tinha que subir 30%. Não, né? tinha que subir 50% e subiu 11%. Mas não te parece suspeito o Trump? Nos Estados Unidos, cada 1% que sobe o petróleo, sobe 1% a gasolina na bomba automaticamente no dia seguinte. Não te parece suspeito o Trump, sabendo de tudo isso, do impacto na popularidade dele, ele fazer esse movimento nesse momento, em véspera de midterms nos Estados Unidos? Tem 2 elementos aí, Ferri. O primeiro é o estratégico e o outro é o político. Vou começar pelo estratégico. É o seguinte, toda guerra é um jogo de nervos. Então você faz um movimento, espera que aquele movimento crie uma dificuldade para o seu inimigo. O Trump fez o movimento sabendo que esse risco existia, mas ele fez uma aposta, que era o seguinte: quando eu vim massivamente para cima do Irã, o regime vai colapsar. Tanto que o primeiro ataque foi o quê? Decapitação do líder supremo. Foi uma loucura aqui. O primeiro ataque matou o líder supremo do país, que está há 46 anos, estava há 46 anos no poder. Isso não é pouca coisa. E foi um ataque bem feito, e deu certo, e mataram ele. E aí ele começou a pensar, bom, eles vão recuar. Aí eles não recuaram no primeiro minuto. Aí ele falou, tá bom, então eu não vou recuar agora. Deixa eu dar mais um passo e ver se eles colapsam. É um jogo de resistência isso daqui. Então, cada um dos lados tá vendo quem aguenta mais. Isso é uma aposta. E a lógica do Trump é a seguinte, esse problema é muito sério por um custo muito pequeno. Eu posso ser bem-sucedido rapidamente. E eu fui bem-sucedido rapidamente em outras ocasiões. Com o Hamas, né? E com a Venezuela. Então, e com a operação do ano passado, que foi uma operação pontual, não resolveu todos os problemas, mas deu tudo certo. Então, na cabeça do Trump vai dar certo. E ele está bancando essa aposta. Mas, como eu estou dizendo, é uma aposta. Por quê? Porque o objetivo é muito mais complexo. Porque o Irã está jogando um outro jogo.
E aí a gente entra para a segunda possível explicação, que ela é política. Tá parecendo que o Trump não está mais tão preocupado com os resultados políticos. Existe uma discussão grande, né, nos Estados Unidos. O Trump não pode concorrer a um terceiro mandato. Sim. Só que os apoiadores do Trump... Os MAGA querem dizer... Os MAGA dizem que não existe essa lei. Você vê o Steve Bannon falando, dando entrevista para Economist, ele fala claramente, o Trump será o candidato. Mas existe essa lei? Claro. Existe a lei que ele não pode. Só pode ser 2 vezes presidente na história, né? É diferente do Brasil. No Brasil tu pode ser reeleito uma vez, mas daí depois tu pode pausar e voltar. A lei é muito clara lá. 2 vezes. Só que o que eles querem fazer? Eles querem burlar. Eles estão dispostos a arrebentar com a lei. E o Bannon fala na entrevista com todas as letras. Se o povo americano quiser, nós faremos o que o povo quer. E assim, vai ser um mega problema se isso for feito. Porque você vai botar a democracia americana, né, em xeque, vai ser uma crise de confiança nas instituições americanas, vai ser um abalo. Mas ele tem a maioria hoje para votar essas... Não para passar uma mudança dessa. E ele só tem... É uma maioria qualificada, né? É uma maioria qualificada, número 1. E você, para fazer essa mudança, você precisa de uma maioria depois do Congresso dos estados. Tipo, impossível passar essa lei. Passar a lei é impossível. Os caras vão na força. Se eles quiserem, eles estão pensando em... Vão ser chamados de golpista. Mas vão, claro que vão. Vai ser um problema para o mundo. Mas como seria para ir na força? Só para entender. Golpe. Não, ele vai falar... Ele vai virar e falar assim... Essa lei é constitucional. Essa lei não serve, a população quer, eu vou botar aqui o meu nome na urna, ele vai falar, a urna é roubada, não aceitaram, não aceitei o resultado. Você vai começar com todo tipo de discussão. E a Suprema Corte, ela é maioria conservadora. Você tem 6 juízes que são conservadores e 3 progressistas. Então você tem uma corte de 6-3. Trump levou um revés no tarifaço de 6, 3 conservadores votaram junto com os outros progressistas proibindo o tarifaço. Perdeu de 6-3. Isso não quer dizer que a Suprema Corte vai estar com ele, né, numa história dessa, mas só estou dando aqui o cenário. Mas o que parece mais, né? Voltando para a sua pergunta, parece que ele não está preocupado em concorrer para um terceiro mandato. Olhou, tá pensando, que saco, tipo, olha a idade que eu tenho, sei lá. Vou fazer o que precisa ser feito para ser reconhecido pela história como alguém que deixou um legado e fiz coisas muito difíceis que nenhum presidente americano quer fazer. Resolver o problema do Irã é uma situação, é um objetivo muito difícil e precisa ser resolvido. E ele resolveu encarar essa história. Então, tu acha que ele abandonou a popularidade? Eu acho que ele não está preocupado. Todos os sinais dele contradizem a regra básica que você descreveu aí. Não faz sentido ser... Agora,